e deixar de ouvir uma belíssima palavra aí através do nosso querido irmão, tá bom? Sinta a vontade de meu varão de Deus abençoar. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas nessa tarde. Vamos falar aqui da palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Vamos ler então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Há uma palavra de Deus para nós nessa tarde, e ela será proveitosa. No capítulo 5, a gente vai ler o versículo 17. Versículo 17. Diz o texto: orai sem cessar. Só isso. Orai sem cessar. Primeiro, o verbo orar, ele pode ser entendido de duas formas dentro daquilo que a teologia chama de etimologia, que é o significado da origem de cada palavra. Então a gente pode entender orar à luz do Antigo Testamento, que vem do verbo hebraico kara, que significa encontro, ou encontrar-se, ou até mesmo clamar para que encontre. Aqui nós já temos uma diretriz bíblica sobre o que é a oração, ou o que nós fazemos quando oramos. Quando nós oramos, nós estamos de fato nos encontrando com aquele cujo buscamos em oração. Eu preciso dizer isso porque muitos irmãos piedosos de Deus, de oração, pensam que orar é colocar Deus a par da situação. Tem cristãos que pensam que quando se ajoelham para orar, eles estão apenas informando a Deus acerca das coisas que estão sucedendo em suas vidas e na terra. Ora, acaso nós não servimos um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e onividente? Acaso não servimos o Deus de Provérbios 15, verso 3? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não servimos nós o Deus do Salmo 139, verso 7 ao 10? Se subir ao céu, tu eis estás. Se fazer a minha cama no Sheol, na morada dos mortos, tu estás lá também. Se eu tomar as asas da alva e voar, tu também está lá. Onipresença. Se servimos esse Deus tão poderoso, fica claro e evidente de que não precisamos informar-lhe coisa alguma. Não foi o próprio Cristo, filho desse Deus, que aliás é Deus, de acordo com os óculos de João, capítulo 10, verso 30, Cristo disse: eu e o Pai somos um. Vocês não lembram de João 14, verso 9, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e Cristo respondeu: estou tanto tempo com vocês, e como pois vocês dizem, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um, Filipe. O que dizer de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se faria. Quando nós oramos, não precisamos colocar Deus a par da situação. Foi o Cristo que disse que o Pai sabe o que havemos de pedir, antes que nós verbalizemos os pedidos. Isaías, fazendo coro com o salmista, ele diz: assim diz o Senhor, as palavras ainda nem estarão em sua boca, e eu já ouvirei o que tens a mim dizer. Quando nós oramos,
nós mais do que conversamos com Deus, nós nos encontramos com Ele. Essa é a ideia bíblica de oração no Antigo Testamento. Quando nós olhamos o Novo, porque a revelação bíblica é progressiva, os dois testamentos, eles coadunam-se, eles casam-se, eles não discrepam entre um e o outro, ambos se harmonizam. Então, se no Antigo Testamento orar é encontro, no Novo Testamento, a palavra oração, que é um substantivo, vem do grego proseurreste, e significa ir para perto ou ir em direção. Sabe o que vocês fazem quando vocês dobram o joelho para orar? Vocês caminham sem dar nenhum passo em direção ao Deus da oração. Estou sentindo a presença desse Deus aqui, irmãos. Sem sair de Barra de São Francisco, sem sair da minha casa em Mantena, eu adentro as regiões celestiais. Ah, mas as regiões celestiais são muito grandes, pastor Enoque. Não dá para elucubrar. Então, quando eu oro, eu preciso ser mais específico. Qual parte das regiões celestiais do terceiro céu que eu adentro? Tem na Bíblia? O bom que tem. É só tu ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Diz basicamente a mesma coisa. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, com harpas e salvas de ouro nas mãos. Sabe o que eles fazem? Eles recolhem o incenso. E aí a Bíblia explica, o incenso é as orações dos santos. Levam o incenso e eles não têm que passar o incenso, que são as orações, por Gabriel, por Miguel, pelos querubins. Não. Eles levam diretamente no altar do trono de Deus. Quando você ora, você não fala com assistente, você fala com quem manda. Aleluia. Quando você ora, você não tem que passar pelos secretários do céu, se é que existe. Você vai diretamente no dono de todo o universo e fala diretamente com Ele. Quem sabe, quem nos assiste em casa, está desfalecido em oração, mas nessa tarde o Espírito de Deus, aliás, o Espírito de Deus é o ser que mais ora. Amados irmãos, ninguém ora mais do que o Espírito Santo de Deus, ninguém. E como a gente pode afirmar essa verdade? De acordo com os óculos romanos de Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, Paulo diz: semelhantemente, o Espírito intercede por nós. Ele ora. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas aquele que mais ora e sabe como orar, ele nos assiste em nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. A Bíblia, ela é tão taxativa, categórica com oração, que em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel diz que a falta de oração, o fato de não orar é um pecado. 1 Samuel 12, 23, ele disse: quanto a mim, longe de mim, pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. A oração então é o encontro, ou os passos que fazem caminhar para perto. E por falar em passos, porque oração e passo tem tudo a ver, oração e caminhar tem tudo a ver, e tem isso na Bíblia? O bom que tem. É só a gente ler Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo, na hora da oração, a hora nona. O verbo subir no grego é anabassis. Aná significa para cima, bassis é passos. Então, literalmente, Pedro e João estavam dando passos para cima para orar, a oração das 15 horas da tarde. O que é a oração? São os passos que nos levarão para cima, diante da presença de Deus. Você precisa orar. Eu preciso orar.
Só que eu não posso orar como se a oração fosse o meu último recurso. Tolo é aquele que se vale da oração como último recurso. É melhor ter a oração como único recurso do que antes tê-la como último recurso. Jesus Cristo, no sermão de Mateus, capítulo 6, e no versículo 6, ele ensina os discípulos a orarem. E é interessantíssimo como Cristo começa o ensinamento sobre a doutrina da oração. Mateus 6, verso 6, ele diz: mas tu, quando orares. Olha que interessante a palavra quando, que é um advérbio de tempo. Significa que haverá uma ocasião para a oração. Veja, Cristo não começa usando a conjunção se, que pode ser usada como uma preposição condicional. Mas tu se orares. Não, ele diz, mas tu quando orares. Ou seja, tu tens que ter um quando orar. E sabe qual é o problema de muitos cristãos do século 21? É que às vezes o quando é só quando as coisas não saem como planejadas. O nosso quando deve ser como em Romanos 12, verso 12. Perseverai na oração. O nosso quando deve ser como em Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Senhor. Oração não é o último recurso, é o único que a igreja cristã tem. Aquele mais desejado, aquele mais quisto pela igreja do século I, que ainda não havia sido inaugurada, a igreja primitiva, ele é chamado na Bíblia de Espírito Santo. E para ele vir, ele que era somente uma promessa em Lucas 24, 49 a seguir, para ele se tornar realidade, a igreja teve que se colocar em oração, para que em Atos capítulo 2 ele viesse. Quando a gente ora, o Espírito não nos visita. Deixa eu falar uma coisa. É até bonito dizer que o Espírito Santo vem visitar-nos, mas isso não é bíblico. O Espírito Santo não visita a igreja. O Espírito Santo não visita crente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Basicamente dizem as mesmas coisas. Não sabeis vós que o vosso corpo é duas coisas: templo do Deus vivo e morada do Espírito. É um absurdo dizer que o Espírito Santo nos visita, uma vez que nós somos morada dele. Você visita a sua própria casa ou você reside nela? Mas nós não somos só casa, nós somos templo também, você não pode se esquecer disso. Existe no Novo Testamento duas palavras gregas para templo. A primeira palavra é naos, a segunda palavra é hieron. Uma palavra diz respeito ao terreno onde o templo foi construído. Outra palavra diz respeito a um lugar do templo, propriamente dito, chamado de Santo dos Santos, ou do tabernáculo. Quando a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ele não usa a palavra grega que diz respeito ao terreno do templo. Ele usa a palavra grega que diz respeito ao Santo dos Santos do templo ou do tabernáculo. Nós não somos qualquer parte do templo. Nós somos o Santo dos Santos, onde a presença de Deus vinha sobre o propiciatório da arca. Você é portador da presença de Deus, crente que ora. Caminhando para o fim, Paulo então, que aprende com Cristo sobre a eficácia e a necessidade da oração, porque se por um lado a oração é um privilégio, ela também é uma necessidade. É por isso que Lucas capítulo 18, versículo 1, Cristo conta-lhes uma parábola sobre o dever de orar. Cristo é, se não a maior autoridade em oração. Cristo orou numa ceia, Mateus 26, 26.
Cristo orou em um jardim, lá no Getsemane, Mateus 26, 36. Cristo orou no deserto, de madrugada, sem ninguém, Marcos capítulo 1, versículo 35, ou Lucas 5, verso 16. Cristo orou no monte, sozinho, uma noite inteira, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Cristo é a maior autoridade em oração. Cristo orou até em frente a uma sepultura. Já imaginou, pastor Enoque, passar e ver você orando lá no cemitério? Cristo orou em frente a uma sepultura, um túmulo. E quando ele terminou de orar nessa sepultura, ele deu um brado e realizou o maior milagre, pelo menos que a Bíblia narra, que foi a ressurreição de um morto após 4 dias de óbito. Ele ora em João capítulo 11, versículo 41 a 44, e ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Mas quando Cristo ora no monte sozinho, em Mateus 14, quando ele termina a oração, Mateus 14, 25, ele desce e anda sobre as águas. Só milagre inédito. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? É que todo grande milagre de Cristo era antecedido por um grande período de oração. Os camaradas podem comprar rosa ungida, benzida, tomar banho de pipoca, ganhar passe, colher de pedreiro ungida. Você pode comprar o que você quiser ungido. Mas o milagre não vem por causa dessas balelas, esquisitices, bravatas, falácias. O milagre vem quando eu antecedo ele por um grande período de encontro com Deus em oração. Quando Paulo diz orai sem cessar, ele não está dizendo fique de joelho 24 horas por dia. Até porque de joelho não é a única forma de se orar. Aliás, judeu nem ora de joelho, judeu ora de pé na sinagoga com a mão erguida. É só a gente ler Mateus 6, verso 5. Ou então ler a carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz, eu determino que os varões orem em todo lugar, com as mãos erguidas. A oração é a arma mais preciosa que a igreja tem ainda no século 21. Eu encerro agora a minha fala dizendo, Paulo, quando diz orai sem cessar para os irmãos de Tessalônica, o verbo orar está no imperativo, que significa 2 coisas, ou uma ordem ou um desejo, uma dessas coisas. Então, se Cristo aqui não está usando Paulo para ordenar que os irmãos orassem lá em Tessalônica, pelo menos Cristo aqui está dizendo, o meu desejo é que vocês em Tessalônica orem. Parece que a oração hoje não combina mais. Parece que a oração hoje saiu de moda. Parece que a oração hoje é coisa só dos nossos irmãos mais velhos. Oração não tem idade para orar. E oração tem que ser aprendido, porque em Lucas 11, verso 1, os discípulos disseram, ensina a gente a orar, a gente não sabe. A gente precisa aprender a orar. Muita gente não quer orar hoje em dia. É mais fácil ligar para o profeta, fazer uma oração pelo telefone. Ora por mim aí pelo telefone. E quando fazem esses pedidos para mim, eu falo, eu sinto muito, irmão. Quando eu orar, dobrar meu joelho, eu oro. Pelo telefone vai ficar difícil. Quando o véu se rasgou do templo, o acesso não está liberado para alguns, mas para todos que desejam se encontrar com ele em oração. Quando o véu se rasgou, o caminho está aberto. Porém, para chegar até o caminho, temos que dar alguns passos. E a oração é exatamente os passos que nos levam em direção a Deus. A última oração que o Senhor Jesus Cristo fez, qual foi? Mateus 27, 46. Coroa de espinho na cabeça, cravos nas mãos e nos pés, ensanguentado com as vestes despidas. Ele orou na cruz, crucificado, irmão. Dá para acreditar nisso? Cristo é ou não é o maior perito em oração?
orou enquanto agonizava, e a oração dele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a última oração do Senhor Jesus. E sabe o que me deixa mais atônito? É que essa oração não foi respondida. Então eu encerro minha fala dizendo: não é porque você ora que Deus tem a obrigação de te responder sempre. O filho orou na cruz e o pai se calou, não respondeu. Significa que Deus não está ouvindo quando ele não responde? Não. Deus pode responder de 3 maneiras: sim, não e silêncio. Sim, aprovação, não, desaprovação e silêncio. Não é hora de tocar nesse assunto ainda. Então, nessa tarde, entendamos que a oração é uma arma eficaz que levaremos para toda a vida. A oração é uma arma eficaz que a igreja vai levar para sempre. Através da oração, os santos profetas, os santos apóstolos, os pais da igreja e a igreja de Erna têm mantido o contato com Deus da palavra e a palavra de Deus. Bíblia e oração andam em conjunto. A Bíblia nos mostra quem é Deus, nos apresenta quem é Deus. E a oração nos faz relacionarmos-nos com Deus que a Bíblia apresenta. Então, ore com vontade, ore sem vontade e ore até